O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, ao saber que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galiléia, deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, que fica às margens do mar da Galiléia, no território de Zabulon e Neftali, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías: terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar, região do outro lado do rio Jordão, Galiléia dos pagãos. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, e para os que viviam na região escura da morte, brilhou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar, dizendo: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Jesus andava por toda a Galiléia, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade do povo. E sua fama espalhou-se por toda a Síria. Levavam-lhe todos os doentes que sofriam de diversas enfermidades e tormentos, endemoniados, epiléticos e paralíticos, e Jesus os curava. Numerosas multidões o seguiam, vindas da Galiléia, da Decápole, de Jerusalém, da Judéia e da região além do Jordão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Santos e santas, filhos da igreja, podemos sentar para a nossa reflexão, para esta segunda-feira, depois da Epifania do Senhor. E é bom a gente relembrar, né? Porque causa uma confusão nas nossas cabeças, até mesmo para quem tem uma vida de oração mais intensa e pratica a liturgia das horas. Estes dias do tempo do Natal confunde muito a gente quando a gente vai procurar a liturgia para que a gente possa realizar as orações diárias, né? Para quem conhece e sabe do que eu estou falando, sabe muito bem a dificuldade que dá para manusear a liturgia das horas. A liturgia das horas são as orações muito antigas, né? Até mesmo antes do nosso rito, da que nós conhecemos da Santa Missa, os apóstolos realizavam essa liturgia das horas. São as orações que são feitas durante todo o dia, né? E por que essas orações, nesse período Natal, Epifania, pós-Epifania, se confunde tanto? Porque no Brasil nós temos a permissão de mudar a data da festa da Epifania para o domingo, né? Nós temos o Natal, então logo se segue o domingo celebrando a Epifania, e no domingo seguinte o batismo do Senhor. Aí a gente interrompe o tempo do Natal e inicia-se o tempo comum. Essa mudança da data da Epifania para o domingo causa toda essa confusão na liturgia, né? Quem acompanha e sabe bem o que eu estou falando vai ver que temos liturgias para os dias, com as datas e com a festa, relacionado à festa da Epifania. O caso é que o dia correto, entre aspas, né? Porque para nós no Brasil o dia correto é o domingo após o Natal. Mas o dia para todo o resto do mundo é o dia 6, é o dia de hoje, né? O dia de hoje é o dia da Epifania do Senhor, conhecida por muitos aí como o dia dos Reis Magos, né? O mundo pagão chama assim, mas nós cristãos sabemos que é a festa da Epifania, onde Jesus se manifesta e se apresenta como luz que vem nos tirar da escuridão e nos guiar para a salvação, né? E essa mudança de data causa toda esta confusão para encontrarmos a liturgia, para encontrarmos as orações para fazer. Eu mesmo ainda não me rendi à tecnologia, né? Porque essas orações você encontra hoje em aplicativos, é tudo muito simples, com 2 cliques você encontra a liturgia do dia, as orações do dia, mas eu ainda não me rendi à tecnologia e eu ainda uso o livrinho lá mesmo das orações para fazer as orações da manhã,
as orações das horas médias, as vésperas, as completas, e essa confusão, para mim, eu ainda fico um pouco perdido. Vou para lá, vou para cá, até encontrar direitinho, causa um pouquinho de confusão. Por que eu estou falando tanto dessa confusão? Porque justamente é o que causa nas nossas cabeças, ao ver creio eu, né? Pelo menos na minha cabeça causou, quando eu comecei a observar o Evangelho, lá muito atrás, na minha juventude, quando eu me converti, eu comecei a observar a palavra de Deus e me causou muita estranheza e muita dificuldade também de compreensão para este momento que a igreja nos apresenta, de olhar para o Cristo como luz, de frente contra todo o mundo que se apresenta, que na liturgia a gente vai entender como essa escuridão que nós observamos na liturgia de hoje. O que me causava estranheza? Porque eu não conseguia, naquele momento, né? Quando eu comecei a me converter, quando eu comecei a acompanhar a liturgia mais de perto, quando eu comecei a prestar atenção no que a igreja me convidava a refletir, porque é isso que nós precisamos fazer quando viemos à Santa Missa, quando nós viemos, no caso aqui hoje, a celebração da palavra, nós precisamos compreender o que a igreja nos convida a refletir, para, junto com a igreja, entender a palavra e caminhar com a igreja, para que, com esse auxílio que a igreja nos dá, porque toda a liturgia da igreja, todo o ano litúrgico da igreja, ele é organizado para que tenhamos uma compreensão da palavra de Deus, né? Quando eu me debrucei sobre isso, quando eu comecei a olhar para a igreja, quando eu comecei a olhar para a liturgia da igreja, para saber o que a igreja queria que eu refletisse junto com ela, aí surgiram as complicações. Toda essa complicação que primeiro eu disse sobre a data, agora sobre a liturgia e sobre o Cristo que se apresenta como luz para a escuridão, porque eu não achava que estava na escuridão. Acho que todo mundo que está lá fora no mundo, vivendo as oportunidades que o mundo apresenta, e ouve isso que nós estamos refletindo no dia de hoje, que o menino Jesus nasceu, se apresentou como luz para tirar todos da escuridão, que a escuridão é o pecado, que a escuridão é tudo isso que o mundo apresenta, e esse menino muda toda a história e vai nos encaminhar para a salvação, porque eu não achava que estava na escuridão. Quando eu olhava para a minha vida, para os meus vícios, para as minhas concordâncias para com que o mundo me apresenta, eu não achava que estava na escuridão. Não é uma dificuldade? Alguém falar que, olha, eu sou a luz, você está na escuridão, mas você olha para si, para a sua vida, para o seu comportamento, eu não estou na escuridão. Então, somente se debruçando sobre tudo isso que eu expliquei, que a gente vai começar a entender que sim, que caminhar sobre tudo isso que o mundo propõe é permanecer na escuridão, que é o que a primeira leitura vai falar para a gente. Quem observa a palavra de Deus, quem não observa, né? Foi primeiro assim, né? Quem não observa a palavra de Deus é inimigo, e quem observa é amigo. Aí a gente começa a compreender todo esse contexto de que o menino Jesus é de fato luz. Começamos ontem, né? Como eu disse, para o mundo todo, a festa da Epifania é hoje. Aqui no Brasil nós transferimos para o domingo, mas a liturgia de hoje mantém-se com o tema da Epifania, do Cristo que se apresenta, da manifestação dele como luz para o mundo, para nos retirar da escuridão. Na liturgia de ontem, os reis magos, eles seguiram uma estrela até encontrar o menino, até adorá-lo, até entregar os seus presentes, e os reis magos representavam este mundo além, este mundo fora, que estava na escuridão, e agora observaram, perceberam e decidiram seguir este menino e seguir a luz. Tanto que eles voltaram para a sua casa por um outro caminho. Todo mundo lembra da liturgia de ontem, né? Voltaram por um outro caminho para não retornar a Herodes. Esse voltar por outro caminho é escolher outras opções, é dizer não ao mundo. Assim como na liturgia de ontem, hoje também o Cristo, ao ouvir que
o João Batista tinha sido preso, ele, opa, agora começou o meu ministério, agora eu vou começar a pregar. Não é o que o evangelho de hoje nos diz? Quando ele teve notícia que o João Batista foi preso, ou seja, de quem o João estava falando já estava causando temor, e ele foi preso por causa disso, agora é a minha vez de falar, agora é a minha vez de pregar. E o que o Jesus faz? Ele vai para a região, entre aspas, obscura, para a escuridão. Ele vai para a Galileia, ele vai para a terra de Zebulon e para a terra de Neftali, perdão, a pronúncia sempre confunde a gente, né? Dessa palavra, dessa cidade, dessa região. E ele vai para essa região, justamente para dar a oportunidade, se apresentar como luz, assim como na festa de ontem, e para que as conversões aconteçam. Para que as conversões aconteçam e para que a sua palavra não se limite a esse povo que tinha uma compreensão errada de que só eles estavam salvos. Não, a palavra de Deus é para todos. E esse primeiro passo na liturgia de hoje vem trazer para nós mais esta compreensão também, que a palavra de Deus é para mim, é para você, é para o meu irmão que está lá nos Estados Unidos, que está lá na Austrália, é para todo o mundo. Não se limita a um grupo de pessoas, não se limita a uma raça. E pregando essa palavra no evangelho de hoje, Jesus coloca para todos os povos a oportunidade de sair dessa região obscura que é o pecado. Todos se converteram, muitos se converteram ao ouvir a palavra, outros não, porque nem sempre, outros ficaram até com muita raiva. Nós vamos observar isso com muita propriedade no tempo comum. Na próxima semana, o próximo domingo é o batismo do Senhor, a segunda-feira já é o tempo comum. Nós vamos observar que muitos não gostaram do que Jesus, não entenderam do que Jesus estava falando, estava ensinando, e ficaram até com raivas. Então, não todos se converteram, muitos sim, mas não todos, o que significa que nós precisamos cada vez mais testemunhar essa palavra e mostrar o quanto Deus nos faz feliz em estar com Ele, porque o maior testemunho é o nosso testemunho, que pode converter muitas almas. Então, Jesus, em suas pregações, tem essa oportunidade de se apresentar e causar estas conversões. Mas o que eu quero refletir nesse finalzinho, para a gente poder terminar esse momento de partilha, é, na verdade, o final do Evangelho que vai trazer as curas que Jesus faz, quando ele começa a pregar a palavra, começa a transmitir os seus ensinamentos, e a sua fama se espalha, e muitas curas são realizadas, são levados ao Jesus Cristo, epiléticos, paralíticos, possessos, e Jesus vai curando ali todas as pessoas que eram apresentadas a ele. Todo mundo lembra do evangelho de hoje, que tem esse momento no finalzinho? Creio que sim, né? Se você esqueceu, depois faz uma leitura mais apurada para este momento, que eu quero chamar a atenção para que possamos finalizar essa reflexão do dia de hoje. Todas essas curas realizadas por Jesus, que observamos no evangelho de hoje, representam o meu e o seu pecado. Talvez eu não seja um possesso, talvez eu não seja um paralítico, talvez eu não seja um endemoniado, como está no evangelho de hoje. Mas eu tenho o meu pecado do adultério, eu tenho o meu pecado da gula, eu tenho o meu pecado da soberba. Todos esses pecados estão representados nesse pedacinho final do evangelho de hoje, em que nós devemos apresentar ao Cristo, nessa reflexão do dia de hoje, nessa oportunidade que temos no dia de hoje, de reconhecer que Cristo é a luz que devemos seguir, e tomando essa decisão, apresentemos essas nossas mazelas a Ele. Como foi feito no evangelho de hoje.
eram apresentados ao Jesus esses doentes, esses endemoniados, essas pessoas que tinham enfermidades, e Jesus ia curando. É isso que Ele quer, que Ele pode e quer fazer por mim e por você, e é a proposta que temos para refletir no dia de hoje. Ele quer curar todas as nossas dificuldades, todas as nossas limitações, para caminhar com o Cristo rumo à salvação. Reconhecer o Cristo e compreender que Ele pode curar as nossas dificuldades. Lembra lá no início, quando eu disse que lá no início da minha conversão eu não me reconhecia na escuridão? Não conseguia compreender isto? Talvez você ainda não tenha condições de compreender que esse seu vício ou pecado ou inclinação ainda para olhar para as coisas do mundo e acha que ainda não está na hora de apresentar para o Cristo para Ele curar. Eu não sei o que acontece na sua vida, eu sei o que acontece na minha vida, na vida da minha família. Eu tenho até um certo controle sobre isso para orientar, para aconselhar. Mas você, nesta reflexão do dia de hoje, olhe para a sua vida, olhe para os seus atos, olhe para os seus pensamentos, olhe para as suas atitudes, olhe para a sua maneira de falar, olhe para a sua maneira de tratar o próximo, olhe para a sua maneira de fazer a caridade, que nós vamos exercitar daqui a pouco na quaresma. Tudo isso faz parte de olhar para o Cristo, reconhecer que Ele é luz, entregar para Ele, para que possamos caminhar com Ele, porque se eu não fizer tudo isso, eu sou inimigo dEle, como está na primeira leitura. Então façamos esse exercício, olhar primeiro para o Cristo, reconhecer que Ele é a luz que vai guiar os nossos caminhos, e reconhecer as nossas escuridões, todas essas que já citamos. Se você ainda se encontra nesta escuridão particular, porque nós podemos estar nessa escuridão, em meio a essa claridade que nós estamos aqui no dia de hoje, porque essa escuridão que é falada para nós no Evangelho são os nossos pecados. Então, podemos ter dificuldade, sim, de reconhecer que devemos apresentá-la e devemos lutar contra ela. Que Jesus Cristo possa te iluminar a compreensão sobre tudo isso, para que você entregue a Ele tudo o que dificulta a sua caminhada com Ele. Porque Ele mesmo disse: não vos chamo mais de servo, chamo de amigo, porque eu vos dei a conhecer tudo o que queria que vocês soubessem. E se vocês cumprirem a minha palavra, eu também, né? Se nós cumprirmos a palavra dele, seremos chamados amigos e não inimigos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.